Amém? Esse texto que nós vamos ler, do capítulo 12 do Evangelho de João, ele também está narrado no sinótico de Mateus, capítulo 26, e também em Marcos, capítulo 14. A mesma história, com alguns detalhes apenas diferentes, mas a mesma história. O texto que trago, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus ao vilarejo de Betânia, aonde se encontrava Lázaro, aquele a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, naquela casa uma ceia, uma mesa. Marta servia. Lázaro, sendo um dos que estavam ali com ele, à mesa. Então, a Maria, tomando uma libra, um vaso de alabastro, com bálsamo de nardo puro, um bálsamo muito caro, muito precioso, ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda aquela casa com o perfume do bálsamo. Entretanto, Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que estava prestes a traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por até 300 denários, 300 dias de trabalho, e a partir da venda distribuamos então entre os pobres o dinheiro? Isto ele dizia, não porque tinha cuidado, preocupação com os pobres, mas porque tinha a essência de um ladrão. E tendo ele acesso ao cofre, à bolsa, à tesouraria, tirava o que lhe interessava dela. Somente até aí, santa palavra do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia, em que confirmamos a nossa comunhão ao redor da mesa como filhos amados de Deus. É um culto especial porque nele nós anunciamos aos 4 cantos que em breve Jesus voltará. Então é um culto de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança não está naquilo que Deus vai fazer por nós aqui, mas aquilo que Ele já conquistou para nós no futuro na cruz do Calvário. É um culto especial porque partilhamos o pão. Ainda que no sentido figurado e metafórico, participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas é um culto em que nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo, fazer um autoexame. Olhar para dentro de nós e nos identificarmos quem somos. Não a partir do que o outro diz, não pelo espelhamento da opinião de algum afeto, não. Mas quem eu vejo que sou. Não quem o cônjuge diz, não quem o líder diz, mas quem eu me vejo sentado nessa mesa. Quem sou eu? E a partir dessa pergunta provocadora, eu quero caminhar sobre
alguns desses personagens que estão aqui nesta ceia, talvez a penúltima ceia, porque fora realizado 6 dias antes da Páscoa, e Jesus vai experimentar o seu calvário, a sua via crucis na sexta, vai morrer para ressuscitar no domingo, e ele ainda faz uma outra ceia, mas esta aqui em particular, acontece no vilarejo de Betânia, e apesar de Lázaro, Maria e Marta, amigos de Jesus, estarem presentes, nos sinóticos você vai ver que esta ceia acontece na casa de um homem chamado Simão, entre aspas, o leproso. Não é Simão filho de alguém, não é o Simão trabalhador, não é o Simão pescador, é o Simão o leproso. Era assim que era conhecido este homem que oferta a sua casa e a sua mesa para que Jesus e os seus discípulos ali se assentassem para ceiar. Ele oferece a ceia. Então, além de Jesus e alguns de seus discípulos, além dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, também estão presentes o próprio dono da casa, Simão o leproso. Registra-se a presença de Judas o Iscariotes, aquele que o iria trair. E quero crer também os tais pobres, necessitados, que Judas diz que precisariam ser atendidos, porque gastar dinheiro com aquele óleo ali não era uma boa escolha, seria melhor distribuir dinheiro para os pobres. E cada personagem desse, ele traz uma característica, e muitas vezes a gente olha de forma superficial e não percebe quão profundo é o texto, às vezes curto, a respeito de um personagem que nos passa tanta informação que nós precisamos usar nessa noite, para olhar para dentro de nós e responder essa pergunta: quem somos nós, sentados hoje nessa mesa de Santa Ceia? Se você não tivesse aqui, que falta você faria? E estando aqui, que diferença você faz? Qual é o seu propósito de vida estando aqui? Por que Deus te trouxe aqui? Por que você foi convidado para esta ceia? Quem é você sentado nesta mesa hoje? Esta é a pergunta do autoexame que Paulo manda a gente fazer, para não atrairmos de Deus o juízo dele. Você está comigo até aqui? Diga amém. Então pergunta para o teu vizinho: quem é você na mesa? Você vai começar a entender. O primeiro a ser analisado é o tal Simão o leproso. Se o texto diz que o apelido dele era Simão o leproso, entende-se que esse homem em algum momento foi um leproso, mas agora não é mais. Não é mais porque ele está recebendo visitas em sua casa, algo que seria impossível para alguém nos tempos de Jesus. Que segundo a lei do Levítico capítulo 13, os leprosos não poderiam viver no meio da cidade. E ele está recebendo ali pessoas comuns, não só os discípulos, mas também os amigos de Jesus. Ou seja, leproso ele já não era mais. Provavelmente, quero crer, e assim, quero que você pense, que esse homem foi alguém que Jesus curou. E quem é este homem, então, o que ele representa nesse contexto? Ele representa aquele homem, aquela mulher, que outrora estava perdido em seus pecados, alguém que foi restaurado, alguém que foi curado, alguém que experimentou o milagre de Jesus, e agora com o coração grato, abre a sua casa para receber não só o mestre, mas também a caravana que andava com ele. Quem é o Simão, o ex-leproso, o ex-prostituto, o ex-ladrão, o ex-pornográfico, o ex-alcoólatra, o ex-drogado? Quem é esse Simão?
São todos aqueles que receberam de Jesus um milagre e agora abrem a sua história, a sua vida, a sua casa, seu casamento, abrem a sua intimidade para que outros discípulos de Jesus também possam sentar na mesa com Ele. Eu penso que muitos de nós, como Simão, recebemos o milagre. Eu só estou aqui por causa disso. Mas muitos de nós não querem que outras pessoas venham na nossa vida. Nós só queremos a Trindade, não queremos a caravana. Nós queremos dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, minha casa está de portas abertas, mas vem sozinho, não traz problema não. Jesus, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, sabe, você vai ser sempre bem-vindo na minha casa. Eu, como Marta, Lázaro e Maria, quero hospedar o Senhor na minha casa, mas em preferência não traz crente não, porque crente é problema. Eu acho que, como Simão, nós precisamos aprender com ele a ter um coração grato, de que vale muito mais a pena agora servir ao Senhor do que ser servido por Ele. E agora Simão abre a sua casa para servir Jesus, e ele ainda diz: Senhor, quem quiser vir com você pode trazer, seus convidados são bem-vindos. Mas os meus convidados não são crentes como eu não, hein? Os meus convidados são um problema, inclusive vou trazer um traíra, Judas, vou trazer um destemperado, bipolar, Pedro. Eu vou trazer um cara que diz que é crente, mas não acredita em nada, Tomé. Eu vou trazer uma turma aqui que não é brinquedo, não. Mas o coração de Simão recebeu o milagre. Quem recebe o milagre, quem foi o alvo da misericórdia de Deus e experimentou uma restauração, irmão, está sempre aberto para Jesus e os seus discípulos. A sua casa está aberta para receber pessoas, para sentar na mesa e serem tocadas por Jesus? A sua empresa está aberta para isso? Você abre espaço para que cristãos possam sentar na sua mesa? Ou você só quer sentar com a Trindade? Quem tem um coração grato, irmãos, não está preocupado com a estrutura. Quem tem um coração grato quer que outros também sejam atingidos pela misericórdia de Deus. Quantos Simão, ex-leprosos, temos aqui entre nós, que poderiam estar abrindo o seu lar, para que outras vidas conhecessem o Jesus que fez milagre na sua história. A Bíblia diz que a tua casa será chamada casa de oração, mas não será chamada casa de oração porque você ora apenas, é porque pessoas vão procurar a oração do Deus que você serve. A tua casa precisa ser um lugar que atrai pessoas. As pessoas têm que entrar na tua casa e sentir o bom perfume de Cristo, meu irmão. Não adianta você perfumar a sua casa se ninguém entra lá. Não adianta você colocar uma plaquinha: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se da porta para dentro ninguém entra. Quem tem um coração grato, como disse Simão, abre as portas da sua casa e diz: pode vir que aqui tem o bom perfume de Cristo, pode vir que nessa mesa tem lugar para você. Pergunta para o teu vizinho aí: quem é você na mesa? O outro personagem que aparece aqui é Marta. Marta é um personagem extraordinário. Ela é a serva fiel. Ela é a mulher da cozinha. Ela é a mulher dos bastidores. É certo, Marta não era muito de oração, Marta não era muito de ficar ouvindo Jesus, mas ela estava preocupada em servir Jesus e também os seus discípulos. Pessoas como Marta não são aquelas que vão para o monte, são aquelas que vão para a cozinha. Pessoas como Marta não chamam você para orar, mas pegam a vassoura para servir. Esse final de semana nós fizemos um mutirão lá na igreja. Mais de 200 pessoas foram lá para varrer, para limpar, para passar pano. Pessoas como Marta que não querem os holofotes. Pessoas como Marta que estão lá escondidinha na cozinha, mas estão fazendo o pãozinho de queijo que nós vamos partilhar. Pessoas como Marta que não aparecem na foto, mas a foto só é tirada porque Marta está trabalhando nos bastidores. E às vezes a gente quer que Marta ore mais, a gente quer que Marta seja mais espiritual. Aos nossos olhos parece que Marta só se preocupa em cuidar das coisas, mas ela
É uma mulher que expressa a sua gratidão através de uma prática de vida, através de atitudes, irmãos. Marta é a pragmática, que ela olha o problema e quer resolver. Marta é aquela que olha a dor do próximo, que olha a necessidade do próximo. A Marta está sempre preocupada com o outro. Tem muita gente que é como Marta. Se eu entregar o microfone para você agora e falar, ora, você desmaia. Mas se eu entregar uma vassoura, você varre o pátio sem reclamar. Ah, o que seria da igreja sem as Martas? O que seria da igreja sem essas pessoas que trabalham nos bastidores, na rotina do dia a dia, estão ali fazendo o que tem que ser feito? Ninguém está vendo, ninguém está elogiando, não sai na foto, não aparece nas fotos, mas é Marta que está cuidando da casa para receber Jesus e seus discípulos. E o texto vai dizer que mesmo numa casa que não era dela, o texto está dizendo que Marta servia. O DNA de Marta é servir. O DNA de Marta é ajudar pessoas. Você sabe aquela pessoa que ela atrai problemáticos? É quase uma unção de enfermagem. Só atrai doente. Sabe, na família tem sempre uma Marta. Dá um BO, liga para Marta. Faltou dinheiro, liga para Marta. Precisa levar a mamãe no médico, liga para Marta. Alguém caiu, liga para Marta. Alguém está desesperado, liga para Marta. A Marta é esse arrimo. A Marta é esse muro. A Marta é essa fundação. A Marta está sempre por baixo. Ela não brilha, mas ela fundamenta. Ela ampara, ela constrói, ela dá suporte. Se é para Marta, glória a Deus. Porque tem um monte de Marta aqui. Glória a Deus. Pergunta para o teu vizinho aí, quem é você na mesa? Pergunta assim, é Simão ou Marta? Talvez seja como Lázaro. Quem é Lázaro? Ninguém. O que Lázaro fez? Nada. Lázaro faz comida? Não. Lázaro ora? Aqui não fala nada. Lázaro é aquele que só existe. Ele respira. Ele nunca está lá fazendo o trabalho e nunca está orando, mas ele está ali. Ele estava lá, está aqui, Lázaro está presente. E o texto fala, o que Lázaro fez? Nada. Nada, ele não faz nada. A Maria ficava quedada aos pés de Jesus. A Marta trabalhando na cozinha. E Lázaro, nada. O que você faz na igreja? Nada. Mas eu estou lá. Aí você pensa, poxa, então Lázaro não vale nada? Ei, os fariseus queriam matar, não era Maria não. O diabo tinha sanha, não era em Marta não. O diabo queria matar o Lázaro. Mas o Lázaro não faz nada. Mas tem gente que não precisa fazer nada. A vida dele testemunha que Jesus faz milagres. Tem pessoa que chega no lugar e você fala assim, esse aí não é possível. Esse não está morto, ele restaurou o casamento, ele restaurou a sua família, ele parou de usar droga, ele agora é um homem honrado, é uma mulher honrada. O que ele faz na igreja? Nada, mas quando ele chega, o testemunho da glória de Deus chega junto. Tem um monte de gente que é como Lázaro. A existência de Lázaro fala por ele. Ele chega num lugar para você falar nada, mas quando ele chega, alguém diz, aquele ali é o cara que ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu estou vendo agora, eu acredito em Jesus. A Bíblia vai dizer que os fariseus queriam matar Lázaro, porque muitos vinham de longe para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, porque a presença de Lázaro era o sustentáculo de que Jesus fazia e continua fazendo milagres. Tem muita gente que a sua própria história é um livro, é uma pregação que muitos ouvem no silêncio e dizem, não é possível que esse cara está vivo.
vi ele morto em seus delitos, eu vi ele morto na prostituição, eu vi essa mulher falida, eu vi essa mulher abandonada, eu vi esse jovem nas drogas, eu vi este homem falido, e agora ele está aqui. É porque Deus ainda faz milagres na vida de Lázaro. Mas pastor, seria bom que o Lázaro ajudasse, né? Seria bom que o Lázaro fosse para a cozinha, que o Lázaro fosse para o monte. Ah, irmão, tem gente que é como Lázaro. A história dele é tão sinistra, o testemunho dele é tão forte, que ele não precisa abrir a boca. Aonde ele pisa, o milagre está estampado na vida dele. Você está comigo, irmão? Então não reclama daquele que supostamente não faz nada. Ele tem a unção da presença. Qual é a sua unção, cara? Você prega? Não. Você dá aula? Não. Você fala língua? Você tem visão? Não. Teve algum sonho? Também não. Então qual é a tua unção? A minha unção é a presença. Quando eu chego, as pessoas falam: chegou alguém que Jesus atuou. Chegou alguém que testifica que Jesus faz milagres. Eu vi esse cara morto 4 dias enterrado. Eu estava lá, a pedra estava no lugar. E esse cara que não faz nada foi o único que ouviu: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Então as pessoas querem ver Lázaro. As pessoas querem provar Lázaro. As pessoas querem vivenciar Lázaro. Tem um monte de Lázaro hoje aqui nessa igreja e comigo pela internet, que quando chega num lugar, principalmente na aldeia onde vivia, no grupo social que viveu, lá marginalizado, quando chega alguém diz: não, você não é aquele que morreu? Você não é aquele que estava perdido? Você não é aquele que ficou sepultado em seus delitos? E o Lázaro só diz: esse sou eu. E a glória de Deus se manifesta na presença de Lázaro. Pergunta para o teu vizinho aí: você é Lázaro? E tem o terceiro irmão aqui, né? Na verdade é a irmã Maria. Eu gosto de chamar Maria de a lesada. Maria trafega em outra dimensão, irmão. Maria está em Nárnia. O bicho está pegando. E cadê Maria? Cadê Maria? O quê? Não, estava aqui ouvindo Jesus. Rapaz, mas o feijão está queimando. Está faltando fazer alguma coisa. Cadê? Se mexe. Aí você pega a Maria, baculeira assim. Faz alguma coisa, Maria. Ela: estou orando. A Maria é aquela pessoa que ela tem um link diferente com Deus, irmão. Às vezes o que Maria faz ninguém entende. Maria é aquela pessoa que chega para você e fala assim: eu tive um sonho com você. Tinha uma pedra, uma cachoeira, um rodapé de ouro, um leão, um anjo e um demônio no fundo. Aí você fica assim: e? Não, era só isso. Aí você fala: caraca, mano. E o pior, que as Maria e os Mario, que tem homem assim também, né? Eles falam com: ó, irmão, e ó, vai orar, hein? Aí você sai dali assim: que isso quer dizer? Mas interessante é que neste texto, no primeiro texto lá que Maria está, a Marta reclama e Jesus diz o quê? Marta, você está assoberbada demais. Pouca coisa necessária. E eu vou te falar que nesse instante, neste encontro aqui na sua casa, o que a sua irmã está fazendo é o melhor. E o que ela estava fazendo? Estava lá em Nárnia. Jesus falando e ela pensando no Apocalipse. Os 4 seres viventes, 24 anciãos jogando a sua coroa. Os outros estão assim, mas sim, na parte prática, o que é? E Maria: não, fala mais. Fala do chifre. Fala do cálice que transborda, a besta que emerge do mar. Sabe, as pessoas como Marta, elas têm um quê diferente, porque elas trafegam nas regiões espirituais. Aqui,
Essa Maria, que eu chamo de lesada, é a única que está experimentando um ato profético. Jesus diz: espera aí, gente, vocês não sabem o que ela está fazendo. Esse bálsamo é sobre aquilo que ainda vai acontecer. Maria tinha uma revelação profética da morte de Cristo que ninguém naquela casa tinha. Jesus diz: o que ela está fazendo é profético. Era como se ela estivesse embalsamando o meu corpo, me preparando para a morte que ia chegar naquela semana. Enquanto os outros estavam fazendo comida, estavam botando a mesa, estavam querendo fazer isso e aquilo, Maria estava ligada no trono de Deus, recebendo os mistérios do Pai. Então tem muita gente dentro de um contexto que funciona assim, você não entende, e não adianta querer pegar essa pessoa e sacudir e falar: vai trabalhar, vai para o monte, vai orar, vai fazer alguma coisa. Não, ela precisa estar conectada com Deus. É ela quem traz a essência profética para o seio da igreja. É ela que Deus usa para enviar a palavra de salvação. Então talvez você seja como Maria, e o pessoal diz: você vive sonhando. A Bíblia diz que é para sonhar, porque quando nos tiram do cativeiro, ficamos como quem sonha. As pessoas vão dizer: mas você vive falando umas coisas que ninguém entende. O próprio Cristo disse tantas vezes que ele pregava por parábola, e só entendia quem estava no mistério, pois que as coisas espirituais só se discernem no Espírito. Marta é uma dessas pessoas, Maria, perdão. Maria é uma dessas pessoas que quando Jesus está falando, ela se liga de uma forma que nada abala essa relação. Pergunta com o teu vizinho aí: você parece um pouco com Maria? Maria está sempre quietinha no canto. Mas nesse dia ela faz algo inusitado, ela é extravagante. Porque quando diz respeito ao espiritual, as Marias são extravagantes. Como nós precisamos também de ter Marias no nosso meio, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aí tem o fura-olho, o traíra, o nó cego, 171. Judas. Só que eu queria que você olhasse para Judas, não apenas como o ladrão, mas porque tem muita coisa na vida de Judas que muitas vezes eu vejo em mim, irmãos. Não olhe Judas apenas como endemoniado, porque o diabo estava nele. Eu contei essa história hoje, estou contando pela terceira vez. Mas um irmão me procurou, ele vem de uma outra congregação, de uma outra igreja, cujos rituais são um pouquinho diferentes do nosso, mas aqui o que não falta é coisa diferente, né? Pensa numa igreja vira-lata, essa daqui. Está tudo misturado, irmão. Tem pentecostal, tem sorveteriano, tem tudo, né? Tem tudo. Bom, esse irmão me perguntou com muito zelo, com muito carinho, entendi plenamente a pergunta dele. Mas a pergunta dele foi assim: pastor, aqui na igreja não tem endemoniado, não? Porque na concepção dele, estaria endemoniada a pessoa quando coloca a mão para trás e fala: vou te matar, né? Tudo bem, acredito nisso. Mas a minha resposta para ele deixou ele um pouco assustado. Falei: rapaz, olha só, a gente realmente assim, a gente ora bastante para que o diabo não dê show aqui, mas isso não significa que não tem endemoniado aqui não. Ele: como assim? Eu falei: tem uns endemoniados quietinho. E o pior, tem alguns que estão travestidos de anjos de luz. E eu falei com eles: talvez você está sentado do lado de um. Ele só está quietinho porque Deus está segurando ele ali, mas está possuidinho. Aí para piorar eu ainda falei assim: inclusive assim, tem muitos momentos da minha vida que eu estou semi. Mas é um semi assim, 90-10.
Eu estou 90% endemoniado, 10% ainda santo, pendurado na misericórdia de Deus, irmão. Porque não é o exterior que diz que a pessoa está ou não, mas são os propósitos do coração. E o Judas, preste atenção que eu vou começar a entrar na história de Judas, para a gente entender um pouco e refletir. O Judas era crente, foi batizado por Jesus. O Judas andava com Jesus, estava na caravana. Imagina, chegando uma caravana de uma igreja super, hiper abençoada, é a caravana de Jesus. Judas está lá. Judas era um homem de confiança, porque ele ficava com a chave do cofre. Judas experimentou milagres. Judas certamente já participou de tantas outras ceias. Essa aqui é só mais uma que ele está lá. E a sua manifestação, em tese, ela é legal. O que ele está querendo? Talvez muitos concordem com ele. Eu já ouvi gente falando para mim: pastor, poxa, está gastando um dinheirão lá na nova sede, por que a gente não dá o dinheiro para os pobres? Você vai entender um pouquinho por que a gente não dá dinheiro para os pobres um pouquinho mais à frente, mas vamos voltar para Judas. O Judas é aquela pessoa que ele tem uma, entre aspas, uma boa intenção. O texto vai dizer que a intenção que ele tentava passar é que ele estava preocupado com os necessitados, sim ou não? Gente, não vão gastar dinheiro, olha que legal, olha que coisa espiritual. Imagina alguém, né? Vamos fazer aqui uma cotinha, irmão, vamos fazer um encontro de casal, e vamos pagar lá um hotel. Não, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos num lugar mais simples, a gente come ali num pé de porco ali, num copo sujo, e a gente pega esse dinheiro arrecadado, e a gente dá para os pobres. Pô, talvez se eu estivesse nesse grupo, eu ia ficar constrangido. Eu falar, realmente, né, cara, a gente fica aí, né, comendo num lugar caro. Poxa, Judas, você é de Deus, hein? Porque a intenção dele, aparente, era ajudar os pobres. Sim ou não? O problema é que isso era apenas a aparência, ele era um hipócrita. No fundo, ele queria que a sua atitude lhe desse a oportunidade de gerenciar aqueles 300 dias de trabalho. Porque a Bíblia diz que, tendo ele a bolsa, pegava o que desejava, ou seja, o denário, os 300 denários quebrado em forma de perfume, ele não teve como acessar. Mas se aquilo vira dinheiro e vamos entregar aos pobres, antes de entregar aos pobres, como ele era ladrão, ele enfiaria a mão. Então presta atenção e deixe seu coração aberto. Será que muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma boa ação, nós também, no fundo, não estamos interessados em receber algo em troca? Será que as nossas atitudes sociais de benevolência, de caridade, também não escondem um coração que tem um olhar por sobre essa ação, na expectativa de ter acesso, não às vezes ao dinheiro, mas à fama, a um like, a uma curtida? Quantas vezes nós publicamos nossas ações sociais nas redes sociais, para quê? Porque somos bons? Porque fizemos, sim, mas também tem uma segunda intenção, ou não tem? Tem. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda nem deve ver. Agora, se dentro de mim a direita e a esquerda não pactuam da cena, quando nós publicamos para que todos vejam, já recebemos o galardão. Ou seja, de alguma forma, minhas atitudes e suas, de caridade, de bondade espirituosas, podem esconder um coração que deseja um tapinha nas costas, que deseja um louvor, que deseja uma afirmação, uma autoafirmação. Olha, eu sou crente, hein? Você me viu lá varrendo? Tira uma foto, eu com a vassoura. Eu só quero fazer você pensar que é muito fácil a gente olhar para o Judas, que era um crítico de plantão,
olhar para o Judas, que era um murmurador. Ele reclama com Maria que ela não deveria ter feito aquilo, ele reclama com Jesus que não podia ter deixado aquilo acontecer. Ele era uma pessoa de murmuradora, aquela pessoa amarga, sim, era. Mas a sua placa o seu currículo, o que estava escrito na sua publicidade é: dos 12, ele é o mais preocupado com os pobres. Ele é o que tem a melhor visão para a ação social desse grupo. Ou seja, ele escondia a sua miserável inclinação para roubar atrás de um tótem de bondade, de preocupação com os mais simples. Será que em muitos momentos eu e você não somos esse estereótipo de alguém que valoriza mais a estrutura do que a presença? Vamos cuidar do social, da roupa, da comida. Mas a parte espiritual, porque naquele momento o nardo, ele prefigura um momento espiritual. E Judas não está ali, a mente dele está fora, está num câmbio. A mente dele está num banco, fazendo um câmbio de quanto custaria 300 denários, é muito dinheiro. Como a gente perdeu tempo, poderíamos estar fazendo algo prático e não algo espiritual. Irmão, quantas vezes nós condenamos atos espirituais que têm custo, porque nessa vida tudo é custoso, porque tem gente passando fome. Quantas vezes você e eu não condenamos uma ação espiritual, um evento, uma jornada, como é que chama aquelas coisas que põe o palco que os evangelistas faziam? Uma cruzada, obrigado. Uma cruzada. Aí você fala: poxa, gastou 1 milhão com uma cruzada. Se converteu lá 100, 200 pessoas, mas com 1 milhão dava para comprar não sei quantas cestas básicas. Só eu tenho esse tipo de inclinação? Só eu tive esse monte de pensamentos em várias fases da minha vida? Vamos gastar com gente, cuidando de gente necessitada, gente que precisa de ajuda. Pastor, se a igreja mudasse, acabaria os pobres do Brasil. Esses Judas, eles são os lobistas da igreja do século 21, que retiram de um lado, usando o espiritual e a boa intenção, para dividir com os pobres. E aí entra esse monte de ajuntamentos ditos igrejas, em que uma meia salva, em que um lenço salva, em que uma folha, um botão de rosa, um golinho de água ungida custa tanto para abençoar, porque sempre há aquele que precisa do Judas para transformar aquilo que é profético em algo prático, em uma cura para a minha vida, uma restauração para o meu casamento, uma porta de emprego. Judas, eu estou precisando de uma porta de emprego, e Judas é aquele da ação social que diz: espera aí que eu vou lá em Jesus, com uma aparência espiritual, com uma aparência profética, e eu vou tirar a bênção de lá, para transformar em algo prático que eu possa dar para você. Talvez você está precisando de uma roupa, você está precisando de que eu pague a sua conta de luz. Eu sou aquele que vou fazer esse intercâmbio entre o espiritual e o prático, e a gente acha que está tudo bem. Mas pastor, e os pobres? Bom, o texto vai dizer que Jesus registrou os pobres. Mas olha o que ele fala no verso 7 e 8, irmão. Presta atenção, porque nós vamos chegar agora nesse último personagem, que são os pobres, ou os necessitados no original.
Jesus então disse para o Judas, depois que ele sugeriu vender o perfume, comprar e dar para os pobres. Presta atenção. Então a intenção de Judas é: tira do espiritual e entrega para o prático, para o social. Amém? Amém, irmão? Estou sozinho aqui não, né? Pergunta para o seu irmão aí, você está aqui? Pergunta agora com ele, quem é você? Pronto, acordou. Presta atenção. Jesus, entretanto, respondeu ao Judas: deixa a mulher, deixa ela, porque ela está guardando isso para o dia que me embalsamarem, ou seja, ela está vendo o que ninguém está vendo, ela está profetizando o que vai acontecer. Agora o verso 8 é que está a característica desse personagem que eu vou chamar de necessitado. Jesus diz assim: por que você não deve, né? Ele está falando, por que você não deve deixar de abençoar, de ir no espiritual e transformar isso em algo prático? Por quê? Aí ele diz, por quê? Porque os pobres sempre estarão convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Quem são os pobres nessa equação? São os que têm dificuldade de pagar a conta? Os pobres, será que Jesus está falando aqui daqueles carentes que ficam pedindo esmola? Ou será que esses necessitados que rodeiam Jesus para receber alguma coisa, nem que seja da mão de Judas, não somos nós em muitos momentos, que salvos em Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus, a habitação do Espírito de Yeshua, Criador, ainda só nos comportamos como uma multidão necessitada, que só nos apresentamos na mesa do Senhor para ver se conseguimos alguma coisa dele, alguma prebenda, alguma bênção, alguma espórtula, algum despojo, algum milagre, uma coisa no relacionamento, uma porta de emprego, quem sabe uma cura. Mas pastor, Deus não faz isso? Ele faz. Mas será que esse é o único motivo que nos leva a estar na mesa com Jesus? Se for assim, nos comportamos como esses pobres, ainda que a nossa conta bancária tenha dinheiro, ainda que não falte cultura na nossa mente, ainda que não falte roupa, um teto para dormir, mas nos comportamos como esses mendigos espirituais que ficam ao redor da mesa esperando cair um pedacinho de pão. E para esses miseráveis que não entenderam o poder da graça e da salvação, que não valorizam o que já tem em Cristo, que não experimentam o poder da palavra, para esses tais miseráveis dessa multidão, Judas é alguém primordial, porque é ele quem vai vender o que eu quero comprar. É ele quem vai entregar a cesta básica que eu preciso. A cesta básica espiritual, emocional no meu trabalho. É o Judas que é o acesso ao denário, ao dinheiro. Então eu vou lá e vou ser discípulo de Judas, porque o Judas me dá o que eu quero, Jesus só me dá o que eu preciso. O Judas está preocupado com a minha vida nessa terra. O Judas quer salvar a minha vida. Mas a minha Bíblia, a sua, diz que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida, aquele que não está preocupado com comida nem bebida, é esse que será salvo. Mas nós estamos invertendo as prioridades. E é por isso que se infestam de Judas as igrejas. Porque existe uma multidão de suposto miserável que não entendeu ainda o poder de Jesus Cristo em sua vida e se comporta como alguém pedinte. Onde está Jesus? Onde tem o fogo de Jesus? Onde tem a campanha de Jesus? Onde Jesus está doando rim? Onde Jesus está doando emprego? Onde Jesus está salvando casamento? Eu vou lá, eu sou a multidão. Tomara que tenha um Judas lá para fazer esse escambo. Ele vai me pedir um negócio, eu vou fazer uma oferta e Deus vai saciar a minha necessidade.
culto de Santa Ceia, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se não tem um pouco desse DNA de um ladrão. Não no sentido pejorativo da palavra, mas daquele que está sempre na carência de ter algo e para isso é capaz de tomar do outro. Eu preciso disso. Mas você já tem a salvação, mas eu preciso comprar, preciso adquirir, eu preciso viver, preciso experimentar. Eu sou dessa sociedade carpediana, que cada dia para mim é um dia de aproveitar e de curtir. E eu preciso, e quem tem isso? Só Jesus tem. Ah, legal, mas Jesus não quer me dar. Fala com Judas. Que Judas tem o que você quer comprar. Judas está ali para atender os pobres. E Jesus falou: olha, os pobres, esses pobres, por mais que a igreja ore, por mais que a economia mude, por mais que mude o presidente, por mais que mude tudo, esses pobres de espírito vão estar sempre ali mendigando alguma coisa. Então Jesus fala proeminentemente, ele decreta: os pobres vão existir até os últimos dias, os pobres sempre terei convosco. Ah, pastor, então se a economia mudar e todo mundo ficar rico, os pobres vão continuar, porque não é só pobre de dinheiro, é pobre de alma, é pobre de entendimento. Não entendeu que nós somos herdeiros da graça e tudo que o Pai tem nós temos. Não entendeu que a salvação em Cristo, a morte de Jesus no Calvário é a maior preciosidade que nós temos. Não entenderam que a palavra de Deus é poder para aqueles que creem. Não entenderam que o porvir para nós é Jerusalém celestial. E vamos ceiar na perspectiva de que essa mesa hoje seja a mesa do milagre. Ok, que seja. Mas se você veio para isso, desculpa aí, mas você está sendo mais Judas do que Simão. Porque Simão abriu a casa dele para servir Jesus. Judas veio para tirar um proveito. E os pobres querem que Judas traga o que eles precisam. Quem é você nessa equação? Como diz o adágio popular, quem é você na fila desse pão? Quem é você hoje nessa ceia, irmão? Quem você se parece mais? Você é o profeta? Que bom. Você é o da parte prática? Glória a Deus pela sua vida. Você é aquele que apenas existe como testemunho da glória de Deus? Seja bem-vindo, Deus te ama. Você é como Simão. Seu coração é tão grato que você não está preocupado se alguém vai quebrar as coisas da sua casa. Você quer abrir a casa, por quê? Porque Jesus vem, os discípulos vêm, a glória ali desce. Ah, mas a minha casa é improvável. Betânia era improvável. É um vilarejo miserável. Mas a fé daquele homem atraiu a presença de Jesus. Não é o que tem na sua casa, é quem espera na sua casa. E quando você espera no Senhor, você alcança. E aqueles que buscam o Senhor, ele se deixa ser achado. A expectativa é de Jesus e não do que Jesus pode fazer. O que Jesus pode fazer não é expectativa, irmão. O que Jesus pode fazer é perspectiva. A expectativa é a ânsia, é o desejo, é a espera. A perspectiva é aquilo que já aconteceu, só não acessei ainda. Então nós temos uma perspectiva de que em breve Jesus voltará e ponto. A expectativa do que Ele pode fazer ou não pode fazer, irmão, pode nos deixar ansiosos e nos fazer ceder aos Judas que estão por aí vendendo aquilo que nós queremos comprar. Venha, faça a sua oferta e passa ali na fila da assistência social com Judas e pega o que você precisa. E Jesus está dizendo: não, meu filho, agora o mais importante não é o que você vai angariar, o mais importante é que eu estou aqui. E vai chegar um dia que eu não vou estar mais, e vai chegar um dia que você não vai me acessar mais. Está escrito. As necessidades, os problemas, sempre tereis convosco, mas eu nem sempre. Então aproveita que você está aqui, irmão. Aproveita que Jesus está aqui conosco. Aproveita que é na ceia, Ele foi convidado para estar conosco. Ele está aqui, eu creio.
Então aproveita para ter um coração generoso, como de Marta, de Maria, de Lázaro e até de Simão. Mas não seja como Judas e os pobres, que só se reúne para pedir. Que coisa maçante. É uma rotina de pedição que não encerra. Pastor, mas eu tenho que parar de pedir. Não! Você só tem que priorizar a graça. Você só tem que priorizar a gratidão. Porque a Bíblia diz que quando eu pedir alguma coisa ao Senhor e apresentar a Ele as minhas súplicas, eu preciso fazê-las com ações de graças. Filipenses 4:6. Fazer aquilo com ações de graça significa: Senhor, Tu sabe que eu estou precisando, mas louvado seja o Teu nome, que até aqui o Senhor me ajudou. Pastor, Tu sabe, Senhor, Tu sabe que eu estou precisando de um milagre nessa área profissional, nessa área da minha família, mas louvado seja o Teu nome, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, Tu sabes que eu estou com essa enfermidade, talvez essa enfermidade me leve para a cova, então se o Senhor puder curar, mas não tem problema não, porque em breve eu vou receber um corpo glorificado, eu vou orar contigo na glória. Irmão, a graça precisa preceder o pedido. A gratidão precisa ser a base da minha oração e não minhas necessidades. Se eu pudesse pegar a tua lista de oração aí, será que o fundamento, a base, não seriam necessidades? Quantos teriam no início da sua lista: Senhor, muito obrigado? Mas não é assim: Senhor, eu te louvo pelo beneplácito da tua presença. Não, não é aquelas coisas escrita não, irmão, não é IA de gospel não, é um coração grato dizendo: Senhor, eu podia estar em todos os lugares nesse dia, mas eu escolhi estar na sua casa. Senhor, eu podia estar em outro lugar, mas eu escolhi estar no meio dos meus irmãos, sentado à mesa com o Senhor. Tu sabes que lá em casa está faltando isso, isso e aquilo. Tu sabe a luta que está sendo com o filho, com o casamento, não importa, mas olha onde eu estou na tua casa. E a Bíblia diz que mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias nas tendas da impiedade. Então eu estou no lugar certo, na hora certa, louvado seja o teu nome. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e julgue, e participe da ceia como alguém que sabe quem é. E sabendo quem é, sabe o que precisa melhorar. E sabendo quem é, sabe o que precisa evitar. A Bíblia não é um compêndio de heróis que deu tudo certo. A Bíblia conta histórias reais de homens como eu e você, que também erraram, que também vacilaram, mas os seus erros estão aqui para a gente aprender com eles. Então, olhando para dentro de mim, eu vejo o quanto eu preciso mudar. Mudar na crítica ao outro, porque não é igual a mim. Eu sou um colérico desenfreado, aquele cara que anda assim, tirou a chave daqui, botou aqui: cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Completamente retardado. Então para mim tem que estar tudo assim no controle. E eu encontro gente que é assim: esqueci a chave. Eu quero, o quê? Vamos ligar para o chaveiro. Mas vai demorar. Sabe? Então assim, sabe aquela pessoa que diz assim: cara, nós vamos pegar o voo que horas? Vou pegar o voo 4 horas da tarde. Eu falo assim: bom, daqui lá, meia hora, com mais meia hora de trânsito, uma hora de coisa. Vamos sair daqui 1h30. A pessoa: não, rapaz, o voo só sai 4 horas, vamos sair daqui 3h30. Aquilo que eu já vou convulsionando daqui lá. Então eu preciso olhar hoje para os meus irmãos e entender que existem muitas personalidades, existem muitas formas de Deus agir. Tem a Marta, tem a Maria, tem o Lázaro, tem o Simão e tem o Judas, que até o último momento: Jesus, meu amigo, olha o que você está fazendo. E esse Judas também estava na mesa. Ele nunca foi preterido, mesmo Jesus sabendo das suas reais intenções. Porque não nos é dada a autorização de separar o joio do trigo.
Nós vamos conviver juntos até que o Senhor envie os ceifeiros. Você está comigo? Diga amém. Então pergunta para o teu vizinho mais uma vez, para ele não ficar com raiva de mim. Quem é você na mesa? Agora diga para ele assim, não importa. Jesus te convida. Fala para ele ou para ela assim, vamos ceiar juntos? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, vamos orar pelos elementos. Nós sabemos que é figurado, é simbólico, mas tão profundo, porque eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, e aquele que não come e não bebe do seu corpo e do seu sangue não tem parte com ele. Mas comer do corpo e beber do sangue não é algo formal, é algo espiritual. E precisamos nessa noite fazer esse autoexame para sentarmos à mesa e não atrairmos o juízo de Deus, mas a cura e os milagres que Ele tem. A sua presença é mais importante do que tudo que Ele possa fazer. Até mesmo os nossos filhos preferem a nossa presença do que os nossos presentes. E nós estamos aqui porque preferimos a presença de Jesus. E que a tua casa hoje comece a ser perfumada pelo óleo da unção de Deus. E que as pessoas que entrem na sua casa, quer seja por um convite seu, ou por um grupo familiar que você vai abrir, ou que você vai administrar na sua casa, na sua varanda, não importa, que as pessoas ao entrar na sua casa, elas sintam um cheiro, um perfume diferente, e elas digam, esse lugar está cheio da glória de Deus. Pai, abençoa esses elementos que vamos partilhar. Que essa mesa hoje seja uma mesa diferente, seja uma mesa de arrependimento, uma mesa de amadurecimento, uma mesa em que a sua presença é mais importante do que aquilo que o Senhor há de fazer por nós. Oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Quem vai participar fica de pé, e assim que você receber o elemento, você senta. Quando todos estivermos com os elementos, vamos partilhar da ceia juntos. As irmãs podem servir a ceia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu sei que
foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, a igreja adorando. E na força do Espírito Nós proclamamos aqui. pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Levante o pão. Erga o pão em suas mãos como Jesus ergueu e deu graças. Eu não sei por que motivo hoje você teria em Cristo para dar graças. Mas se você dê graças. Dê graças pela sua família. Dê graças pela sua saúde. Dê graças por esse momento que você está vivendo de reavivamento espiritual. Dê graças. Dê graças porque apesar de tudo a sua fé ainda está aí. Dê graças ao Senhor porque até aqui Ele sustentou você. Dê graças ao Senhor porque você está no meio de seus irmãos em Cristo. Dê graças ao Senhor porque você está cultuando a Ele. Você está louvando o nome dEle. Dê graças porque você está com o pão na mão. O pão que prefigura o corpo de Cristo, da qual você faz parte. Então diga, graças a Deus, eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. Participe do pão. Glória a Deus. Antes de abrir o seu cálice, erga assim. Diga, graças a Deus, eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja. Diga, graças a Deus, eu tenho lugar na mesa. Diga, eu sei quem eu sou. O mais importante, eu sei quem Jesus é. É meu Senhor, é meu Salvador. A Ele
eu exalto e glorifico. Diga, participar da ceia do Senhor é um privilégio. Abra o cálice e troque com 2 ou 3 pessoas aí. Diga, graças a Deus, eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Tenho comunhão contigo. Isso, abra o seu cálice agora, erga bem alto e diga, graças a Deus. Eu estou no lugar certo, na hora certa. E agora, pela razão certa, a presença de Jesus é a coisa mais importante. Participe do cálice. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quero orar pelos aniversariantes do mês de julho. Se você faz aniversário em julho ou casou-se em julho, fica de pé aí no seu lugar, que hoje eu quero fazer diferente. Casou-se ou nasceu em julho, que legal. Você que está perto dessa pessoa, que está em pé aí, estende a mão para ela assim. Diga assim, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Diga, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Agora presta atenção. Você que está sentado, levanta e dá uns 3 abraços nessa pessoa aí. Isso. Seja como Marta, seja prático também. Dá uns abraços aí nesse abençoado. Vamos todos ficar de pé. Que o Senhor despeje sobre nós uma unção de cura nesses dias. Que o Senhor lance do alto dos céus as suas revelações. Que as Martas continuem trabalhando e nos abençoando. Que as Marias continuem conectadas no céu, trazendo as visões proféticas para a igreja. Que os Lázaros continuem incomodando o diabo e sendo testemunha de que Jesus ainda faz milagres. Que tenhamos um coração grato como o coração de Simão, que foi um ex-leproso, como nós, muitas aqui, ex-leproso, ex-viciado, ex-pervertido, mas agora homens e mulheres para a glória do nome de Jesus. Que tenhamos um coração abençoador, irmão, que a sua casa esteja aberta para Deus usar a mesa para abençoar outros discípulos. Que você guarde a sua palavra como o maior tesouro e que a presença de Jesus seja mais importante do que todos os presentes que Ele possa nos dar. Dá a mão para quem está do teu lado aí para ele não fugir. Isso, prende ele aí. Senhor, que a tua graça e a tua paz sejam com a tua igreja que se junta agora como o corpo de Cristo. Anelados com as mãos, prefiguramos o nosso anelo espiritual. Porque em Cristo somos um só pão, um só corpo. Estando em Cristo, somos suporte um para os outros. Estando em Cristo, somos fonte de bênção. Estando em Cristo, somos vasos úteis na casa do Pai. Estando em Cristo, produziremos frutos para a glória do nome de Jesus. Estando e permanecendo em Cristo, continuaremos sendo uma igreja saudável, abençoada e que manifesta a glória de Deus. Senhor, libera do alto agora uma unção evangelística e missionária sobre a vida dos seus filhos e filhas. Que eles se sintam incomodados essa semana de serem fonte de água viva, porque dentro deles há um rio que corre para a eternidade, e que eles possam dessedentar homens e mulheres que sedentos no mundo ainda estão buscando águas em poços, enquanto nós temos a fonte de água viva dentro de nós. Ó Deus, em nome de Jesus,
Que o Senhor abra portas de oportunidade para que o teu nome seja pregado e para que as pessoas vejam nos Lázaros dessa igreja o testemunho de que Jesus ainda faz milagre nesses dias. Assim, Pai, eu oro abençoando e despedindo a sua igreja deste culto local, porque continuamos cultuando a Deus onde quer que estejamos, porque o Espírito que está dentro de nós, ele clama: Abba, Pai, venha sobre nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja, para a glória do nome de Jesus. E quem crê, diga: dá uns 10 abraços aí. Que Deus te abençoe. Você que está conosco aí pelas redes sociais também, que Deus te abençoe. Que te dê uma semana abençoada.